Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro do diretor formador. Já chegamos aí no 6º encontro. Isso quer dizer que faltam só mais 2 para a gente concluir essa jornada de final de ano, né? Hoje nós estamos em clima de sexta-feira, já que amanhã é feriado. E sexta-feira a gente tem aí no nosso calendário também um recessozinho, né? Aí dá para a gente dar uma descansada para a gente ir aí para os últimos dias e início do Se Liga, né? Segunda-feira e a gente começa o Se Liga de verdade, né? Aí no nosso calendário. Então, hoje, já que comecei falando do Se Liga, né? É justamente o nosso tema de hoje. A gente vai novamente falar um pouquinho do Se Liga, que foi o tema do encontro da semana passada, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, que vocês também comentaram, nós comentamos um pouquinho sobre a avaliação, de como se dá a avaliação no Se Liga na semana passada também. Então, vai ser um encontro, assim, bem bacana, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os nossos objetivos do encontro, né, de hoje. Então, discutir o papel da avaliação no contexto do Se Liga, né, do porquê avaliar, como avaliar, qual é o objetivo disso. Repensar instrumentos, estratégias e evidências de aprendizagem. Não basta a gente só fazer o Se Liga e planejar mudança no formato de aulas, a gente não pensar diferente a forma de avaliar também, né? E compartilhar as práticas que a gente já usa para a gente fortalecer a tomada das decisões pedagógicas. Então, fazer troca, né, uns com os outros aí sobre o que deu certo nas escolas, para a gente poder usar nas nossas escolas também. Então, esses vão ser os principais pontos nossos desse encontro. E para a gente começar, a gente tem aí uma brincadeirinha para fazer. Que é um joguinho aí de perguntas, que cada um de vocês vai escolher um número e vai responder uma perguntinha aí, ou vai falar a respeito, se concorda, se discorda, tá? É uma dinâmica para a gente começar a refletir sobre a avaliação. Então, é bem simples, eu vou abrir o link aqui maior na tela, vocês vão escolher um dos números, a gente vira um número e vocês vão falar a respeito disso. Só um pouquinho que eu vou... Esqueci de deixar o link já aberto. Eu vou puxar ele aqui para gente. Já compartilho aqui. Então, estamos aí. A gente tem aí 10 perguntinhas. Opa, deixa eu voltar lá para ajeitar ele. Aí nós temos 10 perguntinhas. E quem que quer começar aí escolhendo um númerozinho para falar a respeito? Quem vê parece que são tímidos, né, gente? Pode ser eu. Simone já levantou. Simone, pode ser então? Qual número você quer? 6. Vamos lá com o número 6. Avaliar não é medir, é compreender o percurso da aprendizagem. Bom, o que eu penso dessa afirmação? Bom, eu acho assim que existe diferença entre ensinar, né, e entre proporcionar realmente a aprendizagem do aluno, tá? Então, assim, a avaliação não é só para medir o quanto ele aprendeu, né, mas compreender como que se deu esse processo de aprendizagem, né, desde o seu início, que envolve metodologias, que envolvem critérios, instrumentos avaliativos, né, então compreender todo o trabalho dentro de um período avaliativo, né, para você poder replanejar, né, ou pensar novas estratégias, né, para potencializar essa aprendizagem, né, porque nem todos os alunos eles aprendem no mesmo ritmo e da mesma forma. Então, assim, a gente precisa sempre estar inovando na questão de metodologias para atingir todos os nossos alunos, né, porque eles aprendem de forma diferente. Muito bem. Falou tudo e falou muito bem, inclusive. É isso aí. Quem vai ser o próximo agora? Ou próxima? Eu. Maria, qual você quer? Número 4. 4.
Vamos fazer assim, vocês podem ler e falar, tá? E daí fica melhor. Provas iguais para todos podem ser injustas? Pode ser injustas. Cada estudante aprende de um jeito? Olha, eu lembrei de um fato que aconteceu na sala de uma estudante do ensino médio. O professor, ele trabalhou o conteúdo e ele elaborou várias provas diferentes, né? E aí, quando ele foi fazer a devolutiva, aí a aluna falou assim, por que a minha prova está diferente? Porque da outra está igual, da outra está igual, a outra está igual. Por que só a minha está diferente? O senhor está pegando no meu pé. Aí até o professor explicar, não, o conteúdo é igual. Foi a maneira de eu fazer a pergunta que foi diferente. Né? Então, teve provas, avaliações lá que ele... Lógico que o conteúdo é o mesmo, né? Mas ele elaborou questões diferentes, mas com o mesmo, digamos assim, a mesma resposta, né? Mas o enunciado diferente. Então, aí a aluna já pensou que estava pegando no pé dela, né? Então, há provas iguais podem ser injustas, depende do ponto de vista do aluno, né? Se o professor... Eu acredito, assim, que o professor já tem que estabelecer um critério, ó, a avaliação vai ser assim, 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 né? Vai ter, o conteúdo é o mesmo, às vezes vai ter questões diferentes. Então, ele já tem que estabelecer esse critério com o aluno, na minha visão. Não sei se eu fui clara na resposta, né? Não sei se é isso que... Eu acho que sim, Maria Dejanira. Acho que é bem importante os professores esclarecerem para o aluno quais são os critérios avaliados, que muitas vezes a gente acaba imaginando que o aluno não vai entender isso, né? E não, é interessante que a gente deixe bem claro, olha, você vai ser avaliado, isto, isto, isso. Esses são os nossos critérios de avaliação. É como aqui no nosso curso, a gente tem lá os critérios que são usados, as rubricas, né, que são usadas para os formadores. A mesma coisa tem que acontecer em sala, o professor deixar... No SAEB foi provas diferentes, né? No SAEB? Estavam em diferente... As mesmas questões, às vezes, mas em diferentes posições durante a prova, né? Aqui era o número 1 para um, era a 15 para o outro. Exatamente. Muito bem. Mais alguma coisa, Maria, que você queira falar? Isso mesmo. Ok. Quem quer falar agora? Quem quer escolher um número? Se fosse da Mega Sena, né, gente? Mas é número para falar sobre avaliação no SAEB. Vamos lá. No SAEB não, ó. No Se Liga. Luciana. Professora, é normal a gente ter a prova da semana que vem, viu? E falar que é a prova do SAEB. Porque né? do Paraná mais SAEB é tudo semelhante, a gente já está trocando. Tudo. Eu quero o número 1. Vamos lá. O professor precisa diversificar os instrumentos avaliativos para tornar visível a aprendizagem de todos. Isso é uma prática que a gente cobra muito dos professores, né? Porque tem alunos que são mais visuais, né? Tem aqueles que eu preciso, tipo, no meu caso, parece que eu tenho que ler para entender melhor. Como tem aqueles que, se alguém falar oralmente, ele é nota 10, né? Então, assim, o professor não utilizar o mesmo tipo a mesma forma de avaliar o aluno, ou até trabalho em grupo, aula prática, tudo isso vai fazer com que ele consiga visualizar mais claramente o nível de aprendizagem que o aluno está, né? Cada um aprende de uma forma diferente e cada um também compreende de forma diferente os conteúdos apresentados na escola. Isso é bem importante que a gente tenha claro, né? Eu acho que nós, gestores, temos isso muito claro. A gente vem já há bastante tempo falando a respeito disso nas nossas formações, acho que geral, não só nós, né? Todos os inícios de ano, todos os inícios de semestre, a gente tem a formação, a gente tem isso do planejamento, se fala muito nessa questão, né? E agora, acho que nesse período que a gente está entrando aí do Se Liga, é mais importante a gente frisar isso. E eu acho que o que a Luciana colocou aí é realmente verdade, né? Cada um de nós tem uma forma que a gente vê e acha mais prático de entender.
né? Eu sou aquela que tenho que ler em voz alta para mim mesma. É a forma mais fácil que eu consigo dominar alguma coisa. E alguns alunos não gostam de barulho, eles gostam de ler em silêncio, são, né? Ou são mais visuais. E a gente precisa entender muito isso para a gente conseguir tirar deles o melhor. Até porque a gente, às vezes, tem aí uma sala de 30 alunos, cada um aprende de uma forma, ou alguns de uma forma, outros de outra, e eles vão se tornar profissionais de áreas diferentes. Então, eles têm que ter habilidades diferentes também, né? A gente tem que pensar e ver isso, principalmente, ou ainda mais, nós que estamos em escolas de tempo integral, que a gente busca desenvolver o projeto de vida dos nossos alunos. É uma coisa, assim, bem importante mesmo. Mais alguma coisa, Luciana, que você queira colocar aí? Não, só isso, prof. Muito obrigada, então. Próximo, quem vai ser? Só avisando, todo mundo vai ter que falar. Eli, vamos lá, isso aí. Eli, depois a Carla. 10. As avaliações diferenciadas permitem enxergar o potencial dos estudantes que aprendem de formas distintas. Sim. É até uma coisa que eu fiquei pensando na que a primeira colega colocou, né, com relação às avaliações diferenciadas. Nós temos alunos com aprendizagem diferente na sala de aula. Nós temos alunos de inclusão dentro da sala de aula. Então, eu acredito que sim, que as avaliações diferenciadas não dá para ser avaliações iguais para todas as turmas, porque tem alunos que têm que ser avaliados em cima do limite, eles têm um limite diferente daqueles que estão ditos como normais, né? Os alunos de inclusão, eles precisam ter esse olhar diferente por nós professores. Seu microfone está desligado, prof. Não, eu tô bem hoje. Não liga nem o microfone para falar, né? Mas me dei um desconto, gente. Nós tivemos interclasses hoje na escola. Eu tô meia... Então, assim, como você estava falando aí, Eli, bem lembrado, né? A gente tem muitos alunos inclusos também, né? E às vezes, quando a gente pensa em avaliação, muitas vezes a gente pensa em... a gente falava em flexibilização de currículo, a gente tem umas nomenclaturas um pouco diferenciadas agora, e a gente também tem que ter muito cuidado de como fazer isso, até para não acontecer aquilo que a Maria de Janeiro falou lá no início, do aluno questionar por que a avaliação dele está sendo diferente, que ele às vezes se sinta, como é que a gente vai dizer, que ele às vezes se sinta assim, tem alguma coisa errada comigo, o professor está pegando no meu pé, porque é diferente, a gente tem que ter também esse cuidado, né? É uma coisa assim que é bem... E é muito importante a gente lembrar, sim, dos nossos alunos, nós do integral, que a gente tem aí, inclusive os professores aí nas salas de aula acompanhando. Eu lembro, vou falar pela nossa escola aqui, no primeiro momento, quando veio o professor dentro de sala de aula, foi assim, bem difícil até a gente entender isso, até o aluno entender que aquilo era para ajudar, que não era para ele ficar se sentindo diferente, porque tinha muitos alunos que não queriam daí, né, porque, o professor aqui exclusivo para me ajudar, eles se sentiam também um pouco retraídos. E é bom a gente lembrar isso, que a gente tem que enxergar essas potencialidades mesmo, bem como muito bem colocada aí pelo Eli essa situação. Mais alguma coisa que você queira colocar, Eli? Não? Tá econômico hoje, então tá. Sim. Carla? Número 3. Vamos lá. Avaliar é muito mais do que atribuir valor ou nota. É observar lacunas e avanços na aprendizagem. Eu acho que esse olhar atento que nós temos dentro da sala de aula, ele vai muito além das avaliações, né? A gente poder também avaliar em espaços diferentes da sala de aula. Alguma atividade lá no ginásio, a quadra,
você observa aquele aluno, às vezes, que está quietinho, lá se desenvolver diferente, né? Então, a gente passa observando muito e, às vezes, se questionando bastante sobre o porquê, às vezes, de não ter aprendizagem, de não ocorrer, né? O processo, o que ocorre com os alunos. E olhar mais atento, às vezes, identifica muito problema que, às vezes, as crianças têm além da sala de aula, né? Familiar, que pode afetar dentro da sala de aula. Acho que seria isso, prof. Isso também bem observado, Carla. Às vezes a gente não vê isso, né? Não observa o aluno como um todo e não percebe. E essa observação mais atenta do professor. E eu acho que às vezes até a conversa entre os professores, né? Que eles conseguem. Desculpa, gente, meu celular começou a falar aqui. Às vezes a conversa entre os professores troca de experiência. Porque na minha aula ele é desse jeito, eu vejo isso, na minha aula de matemática de tal forma. Então, muitas vezes, essa troca aí também possibilita essa observação diferente. Né? Eu lembro de uma situação que eu tinha um aluno que ele tinha bastante dificuldade. Daí, lá na pandemia, eu fiz uma atividade prática, eu estava no 3º ano. Era os sólidos de Platão lá, aqueles 5 poliedros de Platão, né? E ele pegou e fez o mais difícil. Então, ali na descritiva, ele tinha muita dificuldade. E eu observei assim, eu deixei livre como eles queriam fazer, né? Qual sólido eles queriam produzir. E ele fez o mais difícil. E foi bem, conseguiu, deu conta. Aí, às vezes, surpreende a gente, né? Porque a gente acha que não vai. Quem ainda não falou, que quer ser o próximo? Sueli. Qual que você quer, Sueli? O 2. Avaliar também é criar oportunidades para que o estudante aprenda durante o processo. É bem importante, né, esse olhar atento do professor, que durante a avaliação, né, durante todas as formas de avaliar, como os colegas já comentaram, né, dessa diversidade do avaliar, porque os alunos não aprendem apenas de uma maneira, né, então esse momento da avaliação é para que os alunos também, né, façam uma análise daquilo que eles já sabem, daquilo que eles ainda não aprenderam. É o momento também de questionar, né, tirar as dúvidas com o professor, ou com o colega, ou com o aluno monitor. Então, todo esse processo aí da avaliação, ele é muito importante para o aluno, também de oportunidades, né, para ele se avaliar, para perceber o que ele aprendeu, né, o que ele não aprendeu, o que aconteceu que ele não entendeu, né. Às vezes, no momento da avaliação, que o aluno se dá conta, né, o professor chega e pergunta, vai ler uma questão com ele, e aí faz uma explicação, ou o colega complementa, aí dá aquele, né, fala, então era isso, né. Então, esse momento também é muito importante para os alunos, né, e para o professor também. É isso, prof. É bem interessante que você colocou aí, muito verdade, é muito verdadeiro. Inclusive, conosco também acontece, né? Muitas vezes a gente vai para uma formação, uma orientação, e parece que a gente entendeu tudo. Na hora de fazer, a gente fala, mas como que era mesmo? E com o aluno acontece a mesma coisa. Na hora que o professor explica, parece, nossa, pegou tudo, tá muito fácil, tá tranquilo, E daí, na hora de fazer mesmo, de baixar a cabeça lá e fazer o cálculo, ou interpretar, ou lembrar qual que era a explicação lá de química, física, do que seja, é que acontece. E nesse momento, como a Sueli muito bem colocou, o aluno também pode conseguir ter esse aprendizado aí, conseguir esse estalo, muitas vezes, né, e conseguir fazer. Uma coisa bem importante também, que eu vejo que dá resultado, que eu já observei no dia a dia da escola, é quando o professor retoma a avaliação que ele aplicou. Né? Às vezes os alunos foram muito mal, assim, de forma geral, numa avaliação, e o professor leva aquela avaliação para a sala e retoma com eles, explicando como que tem que ser desenvolvida, como que tinha que fazer
aquela avaliação. E eles conseguem compreender. Isso também é uma coisa assim que ajuda bastante. Tanto que é uma orientação, acho que meio que geral, de que nós usemos, que retomem, né, as avaliações que a gente tem acesso aí, como a Prova Paraná Mais, as que a gente tem acesso, e retomar com eles para justamente ver o que eles erraram, por quê, e ajudar eles nesse processo também. Pessoal, como nós estamos aí com alguns colegas faltantes hoje, não ficou ninguém sem falar? Deixa eu olhar aqui. Se de repente alguém não falou, se manifestem. Sueli falou, Carla, Eli, Simone foi a primeira, Maria de Janeiro e a Luciana. Realmente estão faltando alguns. Então, a gente vai abrir aqui os que faltam para a gente ver o que tem aí, pelo menos o que tem de informação. Então, a número 5 diz o seguinte: se mudamos as metodologias, mas mantemos avaliações iguais, a aprendizagem não evolui. Vocês concordam? Mudamos as metodologias, mas mantemos avaliações iguais, a aprendizagem não evolui. O que vocês acham? Será? Depende eu acredito que depende da turma. Se tiver alunos, por exemplo, no 6º ano tem 6 alunos laudados, né? Eu acredito que, né, entraria aí, ó, que não vai evoluir. Mas se for uma turma que não tem, que são alunos que já têm, assim, uma facilidade. Não sei. Eu concordo, eu entendi o que você quer dizer, eu concordo contigo, porque assim, o professor mudou a metodologia e avaliou da mesma forma. Se ele usou uma metodologia mais ativa, que os alunos conseguiram pensar, raciocinar e trabalhar, e aplicou uma mesma avaliação, ele pode sim ter uma aprendizagem que tenha evoluído. Ele pode ter evoluído a aprendizagem do aluno, mas isso pode ser que não se reflita na nota. Como ele avaliou da mesma forma, pode ser que não se reflita na nota. Ou pode ser que mesmo assim se reflita na nota. Então, sim, eu acho que ela não é assim totalmente verdadeira e nem totalmente falsa, vamos dizer, essa afirmativa aí. Né? Isso, como você falou, Maria de Janeiro, vai depender muito de como isso for usado. Né? Eu vejo dessa forma. Exatamente. Então, vamos para 7. Instrumentos avaliativos tradicionais podem limitar a evidência real da aprendizagem? O que vocês acham? Instrumentos avaliativos tradicionais podem limitar a evidência real da aprendizagem? Então. Lembrei de quando eu era aluna, há muitos anos atrás, era aquela avaliação tradicional lá, o questionário, né? A gente tinha que decorar as respostas. O professor, naquela época, não falava texto. Gente, eu não sou tão velha assim não, tá? Mas não falava-se texto, era o ponto, né? O professor passava o ponto. Aí dava lá as questões e a gente tinha que copiar lá do texto e decorava. Vai fazer isso hoje. Não consegue, a gente não consegue fazer, né? Mas eu acho... Pode falar, Simone. Eu acho que sim, né? É igual a Maria de Janeiro falou. O decorar, né? O memorizar as questões. Se nós trouxermos essa afirmação para a taxonomia de Bloom, a gente está ali no primeiro degrau do memorizar, né? E, às vezes, né, nós possamos ter alunos que eles já evoluíram desse degrau do memorizar. Eles já estão em outros degraus, como aplicar, avaliar, o criar. E aí a gente acaba limitando, sim, a aprendizagem,
porque a gente não está permitindo que esses alunos avancem, que eles realmente mostrem, né, o quanto de habilidades eles já desenvolveram. É o tal do protagonismo, né? O aluno tem que ter o protagonismo para poder ir avançando, pulando esses degraus aí. Isso aí foi muito bem lembrado pela Simone, é uma coisa bem real. Se a gente for olhar realmente isso, que a Simone trouxe aí para relembrar a gente da taxonomia de Bloom, é justamente isso. A gente tem que fazer, não limitar as evidências, né? Quando a gente avalia de uma forma bem tradicional, como a Dejanira colocou aí para a gente um exemplo, a gente realmente limita o aluno, né? Limita aí essas evidências e tudo, não só as evidências, limita o aluno. A gente não deixa ele mostrar o que é possível fazer, né? Muito, muito bem lembrado. Uma coisa, assim, bem real. Vamos para o número 8. Uma boa avaliação revela como o estudante aprende, não apenas o que ele sabe. O que vocês acham disso? Uma boa avaliação revela como o estudante aprende, não apenas o que ele sabe. Então. Aqui não entra, por exemplo, vamos pegar lá um exemplo, professor de matemática. Eu lembro que uma das observações de sala de aula, na época do SAEB lá, que eu estava acompanhando o 9º ano, matemática, e estudo orientado também, então o aluno, ele vai ter uma linha de raciocínio que ele vai chegar naquele resultado. O outro aluno, ele vai ter uma outra linha de raciocínio e vai chegar no mesmo resultado. Não sei se é por aí, né? Então, ali, ó, uma avaliação revela como o estudante aprende. Mas se ele chegou ao resultado pela linha de raciocínio dele, aí tem aquele professor, não, tem que aparecer, tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas ele teve uma linha de raciocínio, mas chegou ao resultado. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Oi, sim, porque aqui parece que está travando a minha internet. Eu acho que é isso mesmo, Maria de Janeiro, depende muito de como o professor prepara a avaliação. Realmente a gente pode ter isso, né? Se a avaliação for bem preparada, o professor consegue entender como que foi a linha de raciocínio desse aluno, como você mesmo colocou. Na matemática e na língua portuguesa, a gente consegue ver isso mais facilmente, vamos dizer, né? Nas exatas, a gente consegue ver isso. Quando o aluno vai desenvolver aquele problema, vamos dizer assim, que o professor consegue ver como que ele fez. A Carla das exatas, né, Carla? Pode falar para nós mais sobre isso? Se é possível. Eu sempre digo, assim, lá no fundamental, eles precisam saber todos os processos, eles têm as séries que eles aprendem, vamos pegar porcentagem, né? Lá no 6º ano é fração, depois eu não posso passar a regra de 3 ainda, porque depois de aprender álgebra, daí eu posso associar, depois eu posso ir para um pensamento mais lógico. Aí, lá no ensino médio, eu abro o caminho para ele apresentar do jeito que ele se sentir melhor. Inclusive, eu coloco nas avaliações assim, a resposta tem que ser comprovada ou por cálculo ou por uma explicação lógica. Ele tem a liberdade, o professor do ensino médio tem que estar com conhecimento amplo para fazer a correção de qualquer jeito que ele apresentar a solução, mas tem que demonstrar o caminho que ele chegou. Isso é bem importante, né? Porque aí você vai conseguir entender como foi que ele aprendeu aquilo, que é mais ou menos o que está dizendo aí. Se a avaliação for bem elaborada, o professor vai conseguir identificar isso. Né? Muito bem, vamos para 9, que é a última que ficou. Avaliar deve significar reconhecer avanços, não apenas identificar lacunas. O que vocês acham dessa afirmação? É isso mesmo? Concordam?
Quem cala consente, acho que estão concordando, então. Avaliar deve significar reconhecer avanços. Sim. Na minha visão, com certeza. Por exemplo, agora nesse período que vai ser o Se Liga, né? Eu vou falar por mim, né? A gente sabe que nesse período, né, o aluno não vai conseguir, como se diz, aprender aquilo que ele não aprendeu durante o ano, né? Mas vai que, né, se for bem trabalhadinho, ele vai conseguir ter um avanço nas lacunas que ele foi deixando para trás. Né? E se tiver interesse por parte dele também, né? Então, o aluno também tem que ter força de vontade, porque às vezes nós percebemos que é um aluno que tem potencial, mas por conta de, né? Principalmente aluno de ensino médio, a gente sabe que isso acontece, que eles não estão nem aí, né? Mas quando, como se diz, quando a água bate na bunda, né? Aí eles sabem. Aí que eles vão, nossa, eu preciso recuperar minha nota, né? Eu vou procurar ser melhor agora. Então, eu acredito sim, que tem um avanço. Como a gente estava falando, a gente não está dizendo que ele vai, nesse período do Se Liga, por exemplo, aprender tudo aquilo que ele não aprendeu. Não, mas é um período justamente para ele retomar aquele conhecimento dele e, sim, buscar esse avanço aqui, né, que é a nossa função enquanto professor, fazer uma avaliação onde a gente consiga buscar esse avanço do aluno, reconhecer realmente que ele avançou. Então, muito bem, acho que a atividade foi bem bacana aí para a gente fazer, deu para a gente conversar bastante, e agora vamos seguir. Um pouquinho. A internet parece que está bem lenta hoje. Aí, demorando um pouquinho para apresentar para vocês. Então, partimos daí. Vamos seguir. Então, aqui, a gente vai buscar novamente o Se Liga. Então, no Se Liga, ele prevê toda uma reorganização dos tempos. Nós conversamos na semana passada a respeito disso, né? Os tempos, os espaços, as metodologias, a dinâmica das aulas, como um todo, né? Se mudarmos nossas metodologias, mas mantermos avaliações tradicionais, o que realmente está mudando? O que a gente vai ter de mudança? A gente vai ter realmente mudado tudo? Que foi o que tinha uma perguntinha antes ali. Se mudar a metodologia e continuar com a avaliação tradicional, vai acontecer mudança? Pode até ser que sim, mas de que forma? Né? Eu já deixo vocês falarem, Maria de Janeiro, daqui a pouquinho vocês vão conversar. Aguenta um pouco aí. Daqui a pouquinho. Então, isso aqui é para a gente repensar. Então, de repente, o professor faz lá a sala no formato de círculo, lindo, maravilhoso, semicírculo, ele anda pela sala, deixa os alunos aqui de 2 em 2, tipo ônibus, né? Ou aqui, ó, em grupinhos de 4, mas trabalha do mesmo jeito. Vai adiantar alguma coisa? Vai resolver? Não sei. Parece que não, né? Então, quando se ensina com foco, no desenvolvimento de competências, mas se avalia apenas a memorização de conteúdos, estamos, de fato, avaliando a aprendizagem? Acho que foi aquilo que a Simone colocou muito bem antes, né? Como podemos auxiliar os professores a repensar suas práticas avaliativas para que estejam alinhadas às mudanças metodológicas implementadas? Então, vamos pensar sobre isso. O que a gente pode fazer? Qual é a nossa função aí enquanto gestores nessa orientação do professor? Então, é bastante comum entre os professores focar no ensino e não na aprendizagem. O que significa? Às vezes o professor prepara uma super aula, ele trabalha pensa como que ele vai fazer, o que ele vai fazer de interessante, mas ele não foca no outro lado, como que esse aluno vai aprender, o que eu preciso realmente colocar para ele.
Então, o que acontece aí? As aulas são muito boas, mas nem sempre consegue desenvolver um instrumento avaliativo eficaz. Então, nesse sentido, o que é fundamental compreender para apoiar nossos professores e, consequentemente, nossos estudantes? Você sabe diferenciar os conceitos que permeiam o processo de ensino e aprendizagem? Eu vou pôr um exemplo para vocês aqui do meu cotidiano, da minha escola aqui. Eu tenho uma professora que ela é excelente em sala de aula, mas o formato de avaliação que ela usa não é eficaz. E é uma briga no bom sentido, né? Não briga de tapas. Mas, assim, é sempre difícil mostrar para ela que o que ela está usando não está atingindo o aluno, a forma de avaliar. Então, é uma coisa, assim, para a gente pensar. Como orientar esse professor? O que fazer? Uma coisa que a gente vem tentando fazer durante este ano, e não é uma tarefa fácil, mas seguimos, né, tentando. Então, aqui, você sabe diferenciar os conceitos que permeiam o processo de ensino e aprendizagem? Que era a questãozinha do slide anterior. Então, objetivo de aprendizagem, qual é? O que o estudante deve ser capaz de fazer no final da aula? A gente sempre tem que pensar isso, ó. Isso aqui é o meu objetivo da aprendizagem daquela aula. Eu dei a aula, eu tenho que saber que no final, o que ele tem que saber? Dei uma aula sobre porcentagem. No final dessa aula, o que ele precisa estar sabendo fazer? Dei uma aula sobre uma interpretação de texto, sei lá, simples, e tem que tirar os verbos do texto, vamos dizer assim. Chegar ao final dessa aula, não tem que saber fazer isso. Critérios avaliativos. Como o professor saberá se o estudante aprendeu? Que critério que ele vai usar para saber que esse aluno conseguiu chegar no final da aula e saber isso aqui que ele queria? De que forma que eu vou fazer isso? Instrumentos avaliativos. Agora sim vem a tal da avaliação propriamente dita, ferramenta da avaliação. Com que tipo de tarefa o estudante irá mostrar o que aprendeu? O que eu vou fazer? Uma prova escrita? Eu vou fazer uma prova de alternativas? Eu vou fazer uma prova oral? Eu vou fazer um trabalho em grupo? Eu vou fazer um trabalho que o aluno vai me apresentar os conceitos, cartazes? O que eu vou fazer? E as estratégias de ensino. Quais ou que estratégias posso usar para ensinar isso de forma eficaz? Então, se eu já tentei de uma forma, durante o ano inteiro o professor vem trabalhando daquela mesma forma. Chegou aqui, vésperas do Se Liga, ele vai continuar usando a mesma estratégia para ensinar aquilo que durante o ano todo ele teve aluno que não conseguiu entender? Nós, diretores, passamos o ano todo tentando fazer um trabalho lá na escola, a gente viu que não deu certo, chegou agora no final do ano, a gente tem que resolver. A gente vai continuar tentando da mesma forma? A gente vai resolver? Não vai, né? Então, isso aqui é bem importante. E essa frase aqui, que tá aqui no bem, ó. Compreender o percurso formativo que existe entre o objetivo de aprendizagem até a avaliação é fundamental para contribuir com os professores na condução do referido percurso. E muitas vezes, quem está de fora, nós que estamos fora da sala observando, a gente consegue visualizar qual está sendo o problema, qual está sendo a pedra no sapato do professor naquela turma, naquele tipo de avaliação. E às vezes a gente consegue orientar o professor e conduzir ele para essa melhoria aqui nesse percurso. É bem importante isso. Agora, daqui a pouco a gente vai falar, Maria. Então, nós vamos para o nosso primeiro diretor em ação. Então, o aprendendo um com o outro. O que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos nos dividir. Vocês estão hoje apenas em 6. Então, vão ficar 3 em cada sala temática. Vocês vão receber um estudo do caso, que eu já vou colar o link
para vocês nas duas salas, tá? E nesse estudo do caso, ele vai ter a orientação ali do estudo do caso, ou melhor, o caso, e depois ele vai ter alguns questionamentos norteadores que vocês vão responder a respeito do estudo do caso. Então, já escolham aí entre vocês que vão ficar nos grupos quem vai ser o relator, quem vai escrever, e depois, quando a gente retornar para a nossa sala, normalmente todos juntos aqui, para que vocês façam, vamos dizer assim, a apresentação. Ok? Deixa eu só colocar o nosso tempo. A gente vai ter aqui um tempo bem grande, vocês vão ter 35 minutos para essa atividade, tá? Deixa eu só dividir aqui vocês. Para vocês fazerem o trabalho. Ok. Aí. Deixa eu pôr o tempinho aqui. 35 minutinhos. Mas hoje o meu computador não está me obedecendo, gente. Então, vamos lá, vocês já vão ser puxados para a sala quem vai sair, e eu já vou colar o estudo do caso para vocês nos chats, tá bom? Quem que não foi puxado ainda? Aí. Então, pessoal, eu vou colar o estudo do caso para vocês. Só um pouquinho. Aqui está raio estrito. Eu só como leitor. Ok, vamos aí. Vamos deixar no chat para vocês. Ok, já está aí no chat para vocês. Vocês podem começar a atividade. Deixa eu parar de apresentar aqui. Não parou. Fiquem à vontade, podem começar o trabalho de vocês, que eu vou lá orientar os colegas. Alguém quer apresentar o estudo de caso ou cada um vai lendo e depois a gente discute? Daria para ler junto, né? Tu quer apresentar então, Eli? Vamos lá ver se eu consigo. Quer que eu compartilhe, Eli? Vê lá se... Deu certo. Ah, não foi possível acessar esse site. Olha lá, então deixa eu parar. Não foi possível, apareceu para vocês, não foi possível aí? Quer tentar, Sueli? Está desligado o seu... Aí. Deu certo, né? Sim. Quer fazer a leitura, então? Querem que eu leia? Pode ser? Pode, prof. Pode ser, Carla? Ok. Pode. Quem quer? Daí alguém faz o registro. Vamos ver, então. Deixa eu voltar aqui para o estudo de caso. Estudo de caso, avaliação no Se Liga. Durante o período do Se Liga, em uma escola do ensino fundamental e médio, um professor do 9º ano decidiu inovar suas práticas pedagógicas. Ele utilizou metodologias ativas nas aulas, promovendo debates, trabalhos em grupo, dinâmicas e resolução colaborativa de problemas.
Os estudantes estavam engajados, participativos e pareciam compreender os conteúdos. Só um pouquinho aqui. Durante o período do Se Liga, no entanto, ao aplicar a avaliação, o professor utilizou uma prova tradicional de múltipla escolha, com peso elevado na composição da nota final. Para sua surpresa, os resultados foram baixos e não refletiam o envolvimento e o desempenho percebido em sala de aula. O professor procurou a pedagoga e a diretora, relatando a frustração. Não entendo o que aconteceu. Nas aulas, eles participavam de tudo. Quando eu perguntava, eles sempre sabiam responder. Nas aulas era uma coisa, eu realmente estava animado, mas na prova foram muito mal. A equipe pedagógica, que já havia realizado observações em sala de aula, reconheceu que as aulas eram realmente ricas e bem conduzidas, mas identificou um ponto crítico. O professor não diversificava os instrumentos avaliativos, a maior parte da nota era atribuída à prova objetiva tradicional, os critérios de avaliação não estavam claros nem para o professor, nem para os estudantes. A forma de avaliar não estava alinhada às metodologias ativas aplicadas nas aulas. Diante disso, a pedagoga e a diretora decidiram realizar uma conversa formativa com o professor para repensar juntos os instrumentos e critérios avaliativos. Agora o desafio para o grupo. Deixa eu ver se passou um pouquinho aqui. Por que os resultados dos estudantes foram tão diferentes da percepção durante as aulas? Quais aspectos relacionados à coerência pedagógica precisam ser trabalhados com o professor? Como a pedagoga e a diretora poderiam conduzir essa conversa com o professor de forma acolhedora e propositiva? Que perguntas poderiam ajudá-lo a refletir sobre suas práticas avaliativas? Como sensibilizar o professor para alinhar metodologias de avaliação? Quais instrumentos avaliativos diferenciados poderiam ser sugeridos para evidenciar melhor a aprendizagem no período do Se Liga? Como o professor poderia definir critérios claros de avaliação e comunicá-los aos estudantes? Aí, esse acho que é a resposta do grupo 1, né? Ou o nosso grupo 2, eu acho. Grupo 2. Vocês são grupo 1. Hã? Grupo 1, vocês. Sério, prof, acabamos de ler ali. E aí não tem que estar para nós colocar a nossa resposta. Mas não aparece o grupo... Apareceu o que para vocês aí? Deixa eu ver. Lá no chat apareceu como grupo 2? Isso. Ah, peraí, então. Respostas grupo 2. Então, peraí que eu vou... Que é esse aqui. Não. Pode deletar. Vocês são grupo 1. Pode colocar, vocês podem responder logo abaixo aqui, ó. Logo abaixo aqui, não sei quem está digitando, vocês podem responder abaixo das perguntas, tá? Não precisa ser aqui embaixo, não. Tá? Vou deletar esse aqui. Vocês são grupo 1, pode ficar tranquilo. Tá? Essas questões estavam tão fáceis, prof. Não, mas é igual. É igual. É igual. Porque a avaliação dos outros é diferente da nossa. Ó. Esse aluno é aluno, né, gente? Agora a gente já viu essa, quer responder essa. Pode responder, mas é esse aqui mesmo de vocês. Tá certo. É aquele mesmo estudo de caso e aquelas questões só era ok. É o mesmo para os dois grupos, só muda que vocês são o grupo 1 e o outro grupo é o grupo 2, tá? Carla já está redigindo? Não. Tô abrindo ainda.
Eu acho que porque os resultados dos estudantes foram tão diferentes da percepção durante as aulas. Porque a avaliação não teve uma, como que eu vou usar a palavra aí? Não teve uma coerência com a aula planejada, né? Isso. Ele pensou no layout da sala de aula, ele pensou em metodologias ativas, mas falhou na parte da avaliação, de como avaliar, né? Eu tô com um problema no meu cursor aqui, acho que eu vou deixar outra pessoa digitar no meu teclado. Alguém quer fazer? Você quer falando, Carla? Ah, você vai tentar aí mesmo, Carla? Porque eu tô com um problema no meu teclado e às vezes não aparece as teclas que eu digito, porque esse note já caiu algumas vezes, daí eu tenho que... Não, mas eu digito aqui. Tá. O que vocês acham? Isso aí tá o suficiente? Metodologias ativas, né? O aluno ativo, o aluno protagonista, o aluno que faz, né? E a avaliação dele foi no método tradicional, né? Quais aspectos, poderíamos colocar isso que você citou, prof, na questão 2, quais aspectos relacionados à coerência pedagógica precisam ser trabalhados com o professor? Não, acho que tem que ser aqui, né? Aquilo que você falou. Também pode ser na 2, porque acho que uma complementa a outra, né? Quais os aspectos pedagógicos ali? Ai, agora me fugiu a palavra. Prática pedagógicas que estivessem voltadas. Peraí, a avaliação deveria estar associada, se tivessem botões.
Vamos ver agora o que precisa reformular. O processo avaliativo não apresentou coerência com a metodologia aplicada no desenvolvimento e exploração do conteúdo. A avaliação deveria estar associada a diferentes práticas pedagógicas que estivessem voltadas a incentivar os alunos a demonstrarem o conhecimento obtido nas metodologias de apresentação do conteúdo. O que precisa reformular aí? Acho que dá para deixar ou obtido nas metodologias ativas de apresentação de conteúdo, né? Porque foi isso. Uhum. Ativas de apresentação do conteúdo. Isso. Quais aspectos... Pode falar, prof. Não, ele é pergunta, pode ler, Carla. Quais aspectos relacionados à coerência pedagógica precisam ser trabalhados com o professor? Meu Deus, como fazer eles... Quem está com essa... Como é que a gente vai falar com essa dificuldade de aceitar, né? Realizar uma avaliação diferente. Eu acho que a gente precisa fazer o professor compreender, levar ele a compreender que precisa mudar a metodologia de avaliação. E entender também, né, Carla, todo o processo avaliativo, porque o processo avaliativo, na verdade, está associado ali com a sua aula, com a aula, né? Uhum. Então, percebe-se que ele planejou a aula, né? Ele pensou na gestão de sala de aula, de tempo, de organização, de espaço, de metodologia ativa, tudo ok. Mas, quando chegou, né, para fazer essa análise, essa avaliação, ele não teve ele não conseguiu, né? Então, não sei se faltou conhecimento, né, do professor, faltou informação, né, faltou suporte pedagógico, o que ficou incoerente. Então, a aula estava vindo tudo bonitinha, né? Tudo certo, coerente, porém, né, na avaliação ficou, não sei se ficou falho, não é essa palavra, né? Não ficou coerente. E esse problema a gente percebe principalmente com os professores iniciantes, né? Os professores que estão começando agora, não sei na escola de vocês, mas nós temos vários professores de notório saber que são formados em outras áreas, né? Ou até mesmo que não são da área da educação, então eles não têm noção do que é avaliar, eles não têm noção dos critérios de avaliação, né? Então, eu percebo que a formação, né, para esses professores iniciantes teria que ser voltada justamente na avaliação. A gente vem falando há muito tempo de avaliação, né? Mas para alguns é algo novo. É muito falho nessa formação, né? Aí, assim, fica muito em cargo dos pedagogos ter que conduzir o professor a ensinar essa parte, né? Eu penso. Vocês são professores de formação ou são pedagogos? Sou professor de educação física. Professor de educação física, Carla, você é? Matemática. Matemática, né? E você, Sueli? Sou de português e espanhol. E eu percebo, assim, eu estou esse ano na direção auxiliar, né? Comecei esse ano junto com a Lu, e aí acompanhando, fazendo observação de sala de aula, acompanhando alguns professores, nesses casos que eu citei. Então, eles também não têm clareza ainda do que é a avaliação, do que é a recuperação, sabe? Então, por isso que eu citei ali, que talvez a formação, né, para esses professores iniciantes, faça necessário para a gente retomar até mesmo os conceitos, né, o que é avaliação, o que é recuperação, que para a gente está tão, né, a gente já vem trabalhando tanto, mas para eles não está claro. Os critérios, né, eu fui observar uma aula que a professora tinha trabalhado um conteúdo, né, tinha feito a avaliação e a recuperação, ela tinha
é de um outro conteúdo, nada a ver. Então, veja, né, falta essa coerência e esse olhar mais atento, né? Às vezes a gente não consegue acompanhar todo esse passo a passo ali do professor, né? Ai, não estou conseguindo colocar aqui. O professor precisa criar consciência que a aprendizagem ocorre de É que a Carla vai escrevendo ali, tem a questão 3, como a pedagoga e a diretora podem conduzir essa conversa com o professor de forma acolhedora e propositiva. Nos feedbacks formativos que a gente faz, né, nos feedbacks, a gente sempre começa elogiando o professor, né, enaltecendo ali os pontos fortes da aula dele, né, então as metodologias ativas, a gestão da sala de aula, os layouts, né, que ele utilizou, e aí depois, né, para abordar ali, não, né, sei lá, de uma forma mais, para tentar amenizar, né, eu senti falta de uma avaliação diferente, né, não sei como que vocês fazem a abordagem, se seria nesse sentido ou não. Eu não sei o que eu apertei aqui que grifou. Sei lá o que eu fiz aqui. Mas onde que eu tiro esse azul aí? Aqui? Só clica fora da escrita que ele sai. Não estou conseguindo, prof. Não, ué. Apliquei alguma coisa aqui que não... Ah, você deve ter... Dá um Ctrl Z. Aperta Ctrl Z aí no teclado. Também não? Não foi. Que estranho. Ops. Não, mas mal não vai fazer, ele não vai... Ah, mas ficou estranho. Não é para fazer tanto floreio. O professor precisa criar consciência que ocorre que a... Saiu.
Colegas, deem uma lida e verifiquem se tem que acrescentar, tirar alguma coisa. E colocar aquele. Peraí. Eu não consegui ouvir antes o que vocês Esse comentaram. processo avaliativo, talvez assim, diversificação de instrumentos avaliativos, clareza nos critérios, né? Poderia ser incluso aqui nessa frase, nesse texto que você colocou. Em que parte, prof, que tu acha que eu devo Então, o colocar? professor precisa criar consciência que a aprendizagem ocorre de diferentes formas, sendo assim a metodologia ativa apresentadas no desenvolvimento do conteúdo devem estar associadas também ao processo avaliativo. Daí nós podemos colocar como exemplo, né, identificação de instrumentos avaliativos, clareza nos critérios. Intencionalidade, talvez. Eu não estou conseguindo ouvir, prof, tá? Intencionalidade. Clareza nos critérios, né? Intencionalidade. Tá muito baixo o meu áudio? Agora melhorou. Veja, professor, se era isso. Qualquer coisa, prof, pode entrar aí e digitar também. Sim, né, mas eu acho que ficou bom. Como a pedagoga e a diretora poderiam conduzir essa conversa com o professor na forma acolhedora e propositiva? Valorizar suas aulas, né? Quer dizer, o que você colocou já é a valorização, né? Evitar tons de críticas ou julgamento.
Acho que deve ser mudado alguma coisa aí. Mas colocando à disposição, talvez, colocando à disposição de junto com o professor, pensar uma nova forma de conduzir essas avaliações, de reformular essas avaliações. Não é bem essa palavra não, mas assim que eu... Processo avaliativo aplicado. Ai, não consigo colocar aí. Acho que eu vou pedir para vocês interferirem aí nas escritas. Você quer que a gente te ajude a escrever, Carla? Pode ser, prof. Tá. Primeiramente, elogiar a forma que o professor conduziu a organização da aula, levando o mesmo a observar com criticidade uma análise sobre o processo avaliativo aplicado, apresentando a forma, deixa eu ver aqui no meu, apresentando de forma simples, Colocar essa ideia que o professor sem colocou. julgamentos diferentes, e proporcionar um momento de escuta para ele também, né? Poderia? Diferentes, o que posso acrescentar aqui? Apresentando de forma simples, sem julgamentos, diferentes formatos de avaliar os alunos e proporcionar momentos de escuta? Isso. Uhum. Sobre suas frustrações, sobre, né, sobre como ele percebeu a aula. Momentos de escuta. De escutativa, pode ser? Pode. Uhum. Sim. Vamos para a próxima ou acrescentamos mais alguma coisa aqui, que nós temos mais, acho que umas 4 ainda. Pois é, acho que vamos para frente. Vamos. Que perguntas poderiam ajudá-lo a refletir sobre suas práticas avaliativas? Meu Deus. Eu acho que no texto já fala, né? O que ocorreu que no processo de apresentação ali não fluiu a aprendizagem. Não... Nós temos que formular perguntas para o professor, né? Tipo, como o professor acredita que os alunos demonstram melhor o que aprenderam nas aulas? É para nós formular as perguntas, não é? Está pedindo? Então, Que perguntas poderiam ajudá-los a refletir sobre? Ó, aqui eu tenho algumas. Vou colocar aqui para vocês. Que perguntas poderiam ajudar, né? De que forma seus alunos puderam demonstrar o que aprenderam nas atividades em grupo? pode. Pode? Deixa eu tentar voltar aqui. Eu não sou muito boa em tecnologia, qualquer coisa vocês me ajudem aí, tá? Posso fazer umas confusãozinha. E eu não sei se eu não fiz, cadê? Ah, tá aqui. A outra, deixa eu separar aqui. Acabou. Você acredita que a prova objetiva conseguiu captar todo o potencial que eles mostraram nas aulas, que os alunos, né? Posso substituir aqui eles? Ó, eu usei a ajuda ali do Gemini, tá? Para facilitar um pouquinho. Daí a gente vai discutindo aqui, pode ser? Sim, claro. Você acredita que a prova objetiva conseguiu captar todo o potencial que os alunos, que os estudantes, né? Sim. Mostraram nas aulas? Quais outras formas de avaliação poderiam revelar melhor o processo de aprendizagem que você promoveu? Essa aí é boa. Agora vamos só voltar aqui e dar uma ajeitada nelas, direcionando ao professor. Pode mexer, Carla. Eu acho que tirei o número. Que número que é essa aqui? Que perguntas poderiam ajudá-la? É a 4, né?
4. Deixa eu ver como é que tá. Ele acabou assumindo todos os números das questões. É? Uhum. Ai, Deus. Vamos colocar aqui. Isso é o de menos. Então, essa é a 5. Nós estamos respondendo agora é 4. Sim, eu estou a de baixo ali, como sensibilizar. Assim, sim. Deixa eu voltar aqui. Aqui. 4. É muita questão, né? Deus o livre. 5. Carla, pode mexer aí. Querem excluir algumas dessas perguntas? Querem acrescentar outras? O que vocês acham? Acho que vamos só ajeitar essas aí para que a gente veja. Tem mais quantas? Tem, acho que mais 3, né? São 7? É isso? Deixa eu voltar aqui. Tá, a próxima, como sensibilizar o professor para alinhar metodologias e avaliação. Oi, pessoal, voltamos todos para a sala principal. Já, prof? Meu Deus. Nossa. Passou rápido, né? Porque vocês trabalharam bastante. Tá louco. A gente não conseguiu terminar, prof. Eu percebi que vocês não conseguiram, que ficou algumas questões. Mas não tem problema, tá? A gente continua aqui, que agora a gente vai para a socialização, que nós vamos ter aí uns 15 minutinhos, até porque senão vai extrapolar nosso tempo de formação. A gente vai ter aí 10 minutinhos para a gente socializar. E aí depois vocês podem continuar, vocês podem completar sem problema nenhum, tá? Então, gente, eu nem vou colocar aqui os nossos slides para a gente continuar socializando. Então, quem de vocês aí, ou um dos grupos lê a pergunta e daí o outro grupo complementa, pode ser assim? Pode, então, quem está projetando aí, pode colocar lá na primeira pergunta? Não sei se é a Carla ou se é a Sueli que está. Já estou parando, prof. Eu estava tentando responder ali. Pode ler. Não, você quer projetar a tua... Ô, Elisângela, mas nós vai ter que ler as respostas, porque nós vamos ter que projetar a nossa também, não vai? Vocês não precisam projetar, vocês podem só compartilhar. Aqui eu vou colocar a do grupo 2, e daí a gente projeta a pergunta, a gente põe a pergunta... Ui, aumentei demais. E vocês respondem aí, vocês podem ler o que vocês colocaram. Por exemplo, então, não vamos ler o estudo de caso novo, porque vocês já leram, né? Então, vamos para a primeira pergunta, os grupos falam. Por que os resultados dos estudantes foram tão diferentes na percepção da percepção durante as aulas? O que os grupos acham aí? Bom, o nosso grupo colocou, né, que o professor diversificou suas aulas, né, ele usou metodologias ativas, né, estratégias diferenciadas, mas na hora de avaliar os seus estudantes, ele usou instrumentos tradicionais, né, que foi a prova objetiva. O grupo 1. Pode falar, Carla. O que vocês escreveram lá? Eu estava escrevendo, prof. Sem problema. Escrevendo lá que eu leio, Carla. Carla? Oi? Pode ler ali. Quer ler ali? Então, o processo avaliativo não apresentou coerência com a metodologia aplicada no desenvolvimento da explanação do conteúdo. A avaliação deveria estar associada a diferentes práticas pedagógicas que estivessem voltadas a incentivar os alunos a demonstrarem conhecimento obtido das metodologias ativas de apresentação do conteúdo. Ok. Então, a segunda pergunta aí para os dois grupos. Vou parar de projetar para a gente poder se enxergar. Vocês podem ir lendo que vocês estão aí com eles abertos, né? Fica mais fácil assim. Então, pergunta 2.
Quais aspectos relacionados à coerência pedagógica precisam ser trabalhados com o professor? O que vocês acham que faltou aí? Vocês podem falar também, não precisam ler o que vocês escreveram. Pode falar, Simone. Abre o microfone, tá fechado. Eu estava procurando o nosso aqui, sumiu. Sumiu? Na minha tela. Deixa eu ler. Eu não tenho aqui na... Posso ler? Pode ler. Peraí. Pode ler, daí eu complemento. Tá, nós colocamos assim, que o professor ele precisa alinhar as metodologias utilizadas em sala de aula, né, com os instrumentos avaliativos adequados. Até nós colocamos um exemplo, né? Então, por exemplo, a Simone, ela é professora de filosofia, ela colocou a construção de conceitos. E qual seria o instrumento avaliativo, né? O mapa mental. Aí você explica melhor aí, Simone. É isso, eu acho assim que tem os objetivos de aprendizagem e tem o desenvolvimento dos conteúdos, né? Então, como eu sou professor de filosofia, a filosofia principalmente, né, início de cada conteúdo, trabalha a construção de conceitos filosóficos, né? Então, uma das formas que eu usava assim, para avaliar, que dava bastante resultado, era os alunos realizarem o mapa mental, né, desses conceitos que foram trabalhados durante a aula. Até no final da aula, eles construíam esse mapa mental dos conceitos, né? Como que eles compreenderam, como que eles aprenderam aqueles conceitos dentro da filosofia. Então, aí seria alinhar a metodologia utilizada com os objetivos da aprendizagem, né, daquele conteúdo e com um instrumento avaliativo adequado. Muito bem. Para a gente ir mais rápido, porque são muitas perguntas, eu vou pedir para cada grupo fazer um apanhado, que eu acho que fica mais fácil, senão a gente vai extrapolar o tempo e vocês têm mais uma atividade. Pode ser? Sim. Então, vamos lá. Ele quer falar, então, pelo teu grupo? O que mais que vocês colocaram? De forma geral, você pode falar aí das perguntas. Partiu para todas as perguntas, professora? Pode ser. Você pode fazer um geral, assim. Acho que fica mais fácil, né? Que o professor, na verdade, precisaria entender um pouco mais da maneira da avaliação em si, precisa da ajuda da equipe pedagógica, diretiva e pedagógica, é nítido, para que não se use uma maneira de trabalhar, não explicar o conteúdo, e outra como tradicional na hora de aplicar a avaliação. O que mais? Perdi o que eu ia falar agora. Desculpa. Vai lá, gente, ajuda. Ali também está perguntando assim, que perguntas que podia utilizar para ele melhorar a prática avaliativa? O que vocês podiam questionar o professor para que ele melhorasse a prática avaliativa? Qualquer um dos grupos pode falar aí, vamos... Ele poderia questionar, né, quais outras formas de avaliação poderia apresentar, né, o melhor desempenho dos alunos, né, se aquela forma de avaliação foi a melhor forma para que os alunos pudessem demonstrar todo o conhecimento, todo o seu potencial, que outras formas poderiam ser utilizadas, né, que outras formas de avaliação, né, como o grupo ali trouxe, o mapa mental, né, não somente a forma tradicional, né, da forma escrita, então questionando o professor, né, questionando e apresentando sugestões também. Isso é bem bacana, né, Sueli? Não só questionar, mas ir apresentando sugestões. O que você acha? Não poderia ter sido feito assim, assim, né? E quando a gente só questiona, parece que a gente coloca o professor contra a parede. Então, é interessante questioná-lo, mas sugerir também algumas coisas, né? Pessoal, mais alguma coisa que vocês querem colocar a respeito desse estudo de caso? Não, eu só estou vendo gente assim, cansada, pensando, olhando. Todo mundo em ritmo de feriado já. Concordo com vocês, hoje foi um dia bem cansativo, parece uma sexta-feira mesmo, né? Mas então, pessoal, é mais ou menos isso mesmo, vocês viram, é um estudo de caso, assim, bem propositivo, tem bastante coisas, né?
para ser pensado a respeito de como abordar. E o interessante desse desafio aqui, ó, para o grupo, é realmente a gente pensar que aqui está organizado para a gente praticamente um feedback de uma observação de aula e de avaliação, né? Uma proposta para a gente até olhar para o nosso professor na nossa escola e pensar, será que o meu professor também não faz dessa forma? Será que ele também não está com essa dificuldade? Será que não está faltando para nós, enquanto equipe gestora da escola, junto com o pedagógico, junto com as PCAs, chamar o nosso professor e conversar com ele a respeito disso? Então, é assim um desafio para a gente pensar o nosso dia a dia na escola. Tá? Querem falar? Pode falar. Não vi quem. Eu deixei o microfone aberto, vou chamar a atenção do cachorro aqui. Tá bom. Achei que era comigo. Então, tá bom. Gente, vamos passar para o próximo trabalho. A gente está aí com um pouquinho de tempo, né, hoje. Não achei que fosse demorar tanto, tá? A discussão foi bem boa no grupo. Então, socializamos. Deixa eu só passar para frente aqui. Agora, nós vamos lá para o portfólio. Então, vocês vão ter aí 10 minutinhos para vocês fazerem no portfólio o quê? Isso que está aqui, ó. Essas 3 perguntinhas aqui do portfólio, elas já estão fixadas lá na página que é do Encontro 6. Então, vocês vão linkar a atividade desenvolvida agora no grupo, quem é do grupo 1, o grupo 1, quem é do grupo 2, o grupo 2. Eu não fechei ainda as cópias do estudo do caso. Se vocês quiserem colocar alguma coisa ainda, está aberta para vocês editarem. Só cuidem para não apagar nada, tá? O 2, escreva uma prática avaliativa utilizada na sua escola durante o Se Liga, que você considera eficaz e justifica por que é eficaz. Vocês deram vários exemplos aí quando vocês estavam conversando no grupo. Inclusive, coisas que vocês já falaram, a gente levou do último encontro que alguém comentou, nós vamos fazer aula na escola. E, por último, registre um ponto de melhoria. O que precisa ser repensado na forma como os professores estão avaliando os estudos, tá? Então, vocês têm aí 10 minutinhos, agora são 20h28, vocês vão ter até 20h38 para vocês trabalharem lá no portfólio, ok? Bora para lá, então. Vou ficar quietinha aqui, se precisarem, me chamem. Professora, pode falar. Pode colocar o link do nosso estudo de caso aqui no chat, por favor? Sim, coloco sim. Pedi para você ficou lá no outro, já coloco. Prof, a gente coloca o link mesmo sem ser terminado ou tem que terminar o link para depois colocar ele aqui nesse primeiro, na questão do estudo de caso? Vocês podem colocar, porque como ele ainda está aberto, tudo aquilo que vocês digitarem a mais, ele vai ficar automático lá digitado. Prof, eu tentei terminar lá, não sei se ficou legal, dá uma olhada lá. Tá, vocês podem ler também, tá aberto ainda para vocês, tá? Mas aí vocês linkam e se tiver que mudar, vou deixar ele aberto. Faltou mais 6, né? Faltou 6, Carla. Carla, faltou a questão 6? A Carla colocou lá, Eli, ela respondeu o 6 e respondeu eu o olhei 7. embaixo. Já conseguiu.
Pronto, pessoal. Dei mais um minutinho, porque eu vi que todo mundo está trabalhando, mas precisamos ir para o final desse encontro. Lembrando para vocês assim que a gente tem mais um encontro da próxima semana, e o 8º já vai ser as apresentações, as implementações de vocês. O portfólio, ele não será apresentado. Vocês só vão, a gente só vai ter o portfólio como metade da avaliação. Então, 5 pontos do portfólio, 5 pontos da implementação, tá? Então, já na semana que vem, a gente já define a ordem das apresentações, tudo direitinho, ou durante a semana aí a gente vai ou faz uma enquete, a gente decide no próximo encontro, tá? E para nós encerrarmos, então, a gente tem aqui uma... Não é bem, é mais que uma frase, né? Uma citação aí. De Silva e Lara, de 2020. A avaliação para a aprendizagem está vinculada à concepção formativa de avaliação, porque acompanha o processo de aprendizagem dos estudantes de forma contínua. Professores e estudantes participam de forma ativa e intencional dos processos avaliativos. Privilegia a participação dos alunos e aumenta seu nível de autonomia, confiança e autoestima por meio do diálogo, da reflexão e da compreensão de como aprender. Então, é quase um texto para a gente pensar um pouquinho a respeito da avaliação. E aqui no finalzinho do nosso encontro, a gente tem sugestões de textinhos para ler, para nos orientar no Se Liga. Então, sugestões de instrumentos avaliativos diferenciados para o Se Liga, vale a pena ler, é bem interessante. Avaliação da aprendizagem, aqui é um texto do Lucchesi, que ele fala muito sobre avaliação, também muito interessante a gente retomar isso. E mais outros 2 textinhos aqui, mais um do Lucchesi, o que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem, e o outro, por que e como ir além das provas tradicionais. Então, são sugestões aqui no Saiba Mais que valem a pena para a gente saber. Pessoal, então, muito obrigada por vocês estarem hoje aqui comigo, véspera de feriado, sei que está todo mundo cansado como eu, mas a gente não desiste nunca, né? Vamos lá. Então, eu vou pedir para vocês tirar a cara de cansado um pouquinho aí do rosto, se arrumarem. Aí ele já fez umas caretas ali, como é que a gente faz assim, né, para dar cor no rosto, para a gente fazer uma foto aí do nosso 6º encontro. Ô, professora. Fala, Lu. Eu tenho que contar que enquanto você estava apresentando a aula, o Eli tirou minha atenção. Ele estava botando o chapéuzinho na cabeça. Estava testando, a professora está de óculos, eu fui testar as coisas que estavam. Fui fuçar. A única vez o momento que eu paro para ver isso é quando a professora está aqui. Então, fui aproveitar. Sabe que eu esqueci de ver isso daí? Onde que vem isso aí mesmo? Lá nos 3 pontinhos? Isso, isso é bem legal. Abre os 3 pontinhos, aí tem ali um ícone planos de fundo e efeitos. Aí vocês vão lá nos filtros. Assim, ó. E daí vocês colocam os bichinhos lá nos filtros. Olha que bonita que eu vou ficar agora. Ah, tá. Filtro. Eu estava de pirata, professor. Ah, claro que eu vou pôr um acessório. Como que eu não vi isso? Ó, dá pra gente se fantasiar de várias coisas, tá? De bruxa ali, gente. Daqui uns dias vem o do Papai Noel aqui pra gente. É bem legal, gente. Principalmente quando a gente precisa chamar a atenção do... Pode deixar aqui. Diferente hoje, gente. Vai lá, vai. No próximo a gente vai combinar de todo mundo vir com um desses aí, tá? Tá bom, Querem colocar para foto de agora? Aí, ó, coloquem aí para foto de agora. Vai, Luciana, tira a atenção do Eli agora. Só não... Ela virou não, agora tô com flor na cabeça, olha. Olha aí, viu? É bem legal. Vai, Simone. Posso fazer a foto, pirata? Pode. Coelhinhas e como é que é? Florzinha e o que é um gatinho? Então, vamos lá. Carla e Simone não vão colocar nada? Não? Então tá bom.
Aí, deixa eu fazer só mais uma que saiu o microfone aqui em cima da Maria. Aí, de novo. 1, 2, 3. Vai ficar a foto mais legal de todas. Gente, beijo para vocês, tudo de bom. Ótimo feriado, fim de semana. Aproveitem, descansem, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Vamos lá, beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Eu estou de astronauta agora.